O número de refugiados e deslocados no mundo passou dos 65 milhões de pessoas no ano passado, segundo o relatório divulgado nesta segunda-feira pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Esta já é considerada a maior crise humanitária desde a fundação da ONU, em 1945. E hoje é o Dia Mundial do Refugiado, data que foi instituída pela ONU no ano 2000. Para falar sobre o assunto, eu recebo agora o padre Paulo Parisi, que é diretor da Missão Paz. Padre Paulo, obrigado pela presença. Só para vocês entenderem melhor, a Missão Paz é uma instituição filantrópica que acolhe e apoia imigrantes e refugiados aqui em São Paulo, é isso? Sim, ela existe desde os anos 30, com a migração italiana começou, e as migrações foram se diversificando até os dias de hoje. Passam quase 80 nacionalidades por ano diferentes na Missão Paz. Agora, esses dados são chocantes, né, que a gente teve revelado nessa semana. Mais de 65 milhões de refugiados mundo afora. A gente tem um outro dado interessante também, que os países em desenvolvimento são os que mais acolhem essas pessoas, diferente do que a gente às vezes pensa que os países desenvolvidos, com mais capacidades, são que acolhem mais, né? Como que o Brasil, especificamente São Paulo, entra nessa questão? Realmente, em nível mundial, se imagina, como você acabou de falar, que a Europa, Estados Unidos acolhem o maior número, mas não é verdade. Chega a acolher talvez 1/5, no máximo, dos refugiados. Agora, a cidade de São Paulo, diria, é o lugar de maior acolhida dentro do Brasil. Então, o grande número dos refugiados que ingressa no país se encontra em São Paulo, porque oferece mais chances, mais oportunidades. É uma cidade realmente multicultural, então aqui eles vêm, encontram lugar para ficar. Agora, não é fácil. Eu diria, eles enfrentam muitos desafios, desde o idioma, lugar para morar, aprender uma profissão, que às vezes não é aquela do país de origem. Porque muitos já têm um título universitário e quando vêm aqui não conseguem validar o diploma. Tem que recomeçar do zero. Agora, os últimos dados mais recentes, divulgados inclusive pela Missão Paz, mostram que aqui em São Paulo o número de refugiados vem caindo na comparação com o mesmo período do ano passado, né? Parece que 1.976 refugiados entraram na cidade no primeiro semestre deste ano, contra 4.032 no mesmo período do ano passado. O que se deve, padre, essa diminuição? Realmente, estes primeiros 6 meses, em comparação, como você observou com o ano passado, os primeiros 6 meses também, teve uma queda devido principalmente à questão econômica. O Brasil não está bem, é claro que os migrantes que tinham imaginado vir para o Brasil, escolhem outra meta. E aqueles que estão aqui estão saindo. A grande diminuição, por exemplo, dos haitianos. Este ano, lá na Missão Paz, já chegaram quase 1.000 a menos do ano passado. E eles estão indo para Santiago, no Chile, onde a construção civil está bem e outras áreas. Vão também para Buenos Aires e um grupo tenta ir para os Estados Unidos. A nossa casa de acolhida em Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, recebeu 2.000 haitianos vindo do Brasil. Então, e a cidade de Tijuana, mais de 20.000. Então, realmente há todo este movimento rumo ao lugar onde tenha trabalho. Agora, acho que é importante a gente explicar também, como o senhor me explicou antes da nossa entrevista aqui, há uma diferença entre imigrantes e refugiados, né? Inclusive os haitianos, que acho que é a nacionalidade mais atendida aqui em São Paulo, não são considerados refugiados, né? Realmente, o imigrante, em geral, é alguém que vem por questões econômicas. Tem uma situação ruim, miséria, terremoto, outros desastres naturais. O refugiado é aquele que sai do seu país porque a vida está ameaçada por perseguições políticas, religiosas, de opção sexual, outros tipos de perseguição. Ou, como o Brasil aceita também, países onde há uma generalizada violação de direitos humanos. De novo, a vida está ameaçada. Inclusive o Brasil, como o senhor também explicava, tem refugiados. Sim, às vezes esquecemos que aqui o Brasil produz refugiados. Podemos usar um termo meio feio, mas produz porque tem mais de 1.000 brasileiros que estão fora do Brasil com status de refugiados. Eles se encontram em 19 países do mundo e o grande número está Canadá, Estados Unidos, Alemanha. São jornalistas, ativistas, testemunhas de crime
que correm perigo de vida no Brasil, então encontram refúgio fora. Só para deixar claro aqui, as principais nacionalidades que buscaram serviço de atendimento a refugiados este ano aqui no Brasil foram haitianos, bolivianos na sequência, peruanos, angolanos e colombianos. Uma outra questão também bem chocante, né, padre, é que metade, agora falando a nível mundial, quase metade desses refugiados são crianças, né? Um outro dado bastante É um fenômeno dos últimos anos. Vamos dizer, tem o Triângulo da América Central, Guatemala e outros países vizinhos, por exemplo, que produz muitas crianças refugiadas. Criança que tenta ir para os Estados Unidos, mas tem na África, em muitos lugares, é um número dramático. Quer dizer, pessoas, crianças e adolescentes que às vezes têm que sair até sem familiares. Tem rotas na África que eles transitam sem adultos responsáveis. Onde nasci na Itália, o ano passado chegaram 10 mil. E de mais de 5 mil não temos informações onde foram. Então nem temos como saber o que aconteceu com eles. São dramas humanos. E a gente vê bastante, né, reportagens, a Itália aí como uma porta de entrada na Europa, que vive intensamente essa situação. Agora, voltando aqui para o Brasil, com essa crise econômica, política que a gente vive, é possível? Como que fica? Isso acaba comprometendo esse trabalho de acolhimento que é feito no Brasil, em São Paulo especificamente? Com certeza, o período de crise complica a acolhida e a inserção do refugiado. Quando eu penso há 2, 3 anos atrás, era muito mais fácil. A gente conseguia arrumar emprego, por exemplo, a 70, 80 por mês. Neste momento, estamos 30 por mês, contratados de maneira formal. Então, as pessoas ficam mais na casa de acolhida, precisa de ajudas, às vezes, a completar o aluguel ou a pagar conta de luz, de água. Então, é um momento mais complicado. E muitos deles recebem ajuda de familiares que estão em outros lugares. Por exemplo, na França, no Canadá, eles mandam recursos para ajudá-los nesse momento complicado no Brasil. Uma outra nacionalidade aí que o Brasil tem recebido bastante refugiados ou imigrantes são os venezuelanos, né, que também vivem uma grave crise econômica. O país já chegou em São Paulo ou se dispersa mais por outras regiões do país? Nós acolhemos este ano 14 venezuelanos. Conversando com eles, eles sempre me dizem, a maioria fica entre Roraima ou também na cidade de Manaus. A opção deles não seria sair, obviamente, seria ficar no seu país, mas a crise política e econômica que a Venezuela está enfrentando não permite. E eles usam o Brasil muitas vezes como trânsito, para tentar ir nos países como Uruguai, Argentina, Chile. O Chile está com muitos venezuelanos, onde se fala o espanhol também, então tem uma facilidade linguística. E muitos ficam na fronteira esperando que a situação melhore para poder voltar. Então tem esta situação, em princípio eles não querem ficar no Brasil, podemos dizer em termos gerais. A gente tem o dado aqui, ao final de 2016, um total de 52 mil venezuelanos haviam solicitado asilo pelo mundo ou viviam de forma preocupante em diversas regiões, entre elas o Brasil. Para finalizar, padre, o que tem de programação na cidade para hoje, que é lembrado o Dia do Refugiado? Eu diria que hoje, por exemplo, está acontecendo um evento promovido pela Caritas, pela ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, na Praça Patriarca. Isso vai se estender até as 4 da tarde. Já tivemos outra programação no Museu do Imigrante, com especialistas de Belo Horizonte, de Campinas, falando sobre refúgio e inclusive refugiados que contaram suas histórias. Uma do Iêmen, outro de Venezuela e outra, uma jornalista do Congo, que estão aqui acolhidos em São Paulo. Ok, queria agradecer demais a participação do padre Paulo Parisi, que é diretor da Missão Paz. Muito obrigado. Muito obrigado.